prazer estar aqui com vocês falando sobre a história do Brasil, especificamente sobre a independência do Brasil. E eu espero, depois dessa nossa conversa, ter sido capaz de convencê-los de que esse é um tema importantíssimo, não apenas para a história do Brasil, mas também para qualquer análise aprofundada acerca da realidade presente do nosso país e da posição do nosso país no mundo. Nós, historiadores, não acreditamos que o nosso objeto de estudo, que o nosso objeto de interesse seja exclusivamente o passado. Claro, nós nos voltamos preferencialmente para o passado, mas temos a pretensão de, desse modo, com as armas da metodologia, da teoria, com as nossas ferramentas de conhecimento e pesquisa, nós temos a pretensão também de sermos capazes de iluminar aspectos do nosso presente. Ora, a independência do Brasil é um tema muito privilegiado para entendermos o que é o Brasil hoje e o que somos nós, brasileiros, hoje. Essa, então, é a minha meta final, essa é a minha pretensão com base nessa interação, nessa conversa que nós estamos começando hoje, então. Ora, por que as pessoas estudam história? Há muitos motivos para isso. 3 talvez sejam os principais. Muita gente estuda história por simples curiosidade, por um diletantismo com algum grau de comprometimento, porque entende que o conhecimento histórico é fascinante, é prazeroso, nos faz sonhar. Essa é uma atitude legítima, mas essa atitude, ela dificilmente leva a uma profissionalização do estudo da história, o que não é necessário, porque apenas uma pequena parcela das pessoas que se interessa por história corre efetivamente atrás dessa carreira, né? Geralmente são pessoas com algum grau de excentricidade, né? Com, enfim, uma dimensão de sonhadores, né? Viram estudantes de história a despeito de muitas e muitas orientações contrárias da parte da sociedade e até mesmo da família, não é? Ninguém estuda história porque quer ser rico, porque quer ser poderoso, nem porque quer ser famoso, embora com algumas exceções isso possa acontecer. Ora, então essa atitude desinteressada, digamos assim, essa atitude diletante é uma atitude legítima e muita gente então busca o estudo da história por aí. Numa atitude mais profissional, mais especializada, nós podemos estudar a história porque a história nos fornece uma maneira de pensar, não apenas objetos, não apenas temas, mas formas de pensar. Por quê? Porque toda e qualquer sociedade, ela é constituída historicamente. Então, entender as lógicas históricas de uma sociedade permite o pensador da história entender outras lógicas de outras sociedades. Uma vez que, repito, qualquer realidade humana tem a ver com processos, tem a ver, então, com as coisas próprias, específicas daquele processo. Quando a gente aprende a pensar desse modo, nós aprendemos a pensar historicamente. Mas essa é uma operação que requer um certo grau de refinamento e nem todo mundo é obrigado a praticá-la, uma vez que tenha um interesse pela história. Apenas os especialistas têm, por dever de ofício, a obrigação de pensar historicamente. E há um terceiro motivo para se estudar a história, né, que é uma espécie de zona intermediária, então, entre o interessado desinteressado, né, aquele que gosta de história, mas sem nenhum compromisso profissional, e aquele que pratica, então, uma operação intelectual com um grau de sofisticação tal qual a que eu acabo de descrever agora há pouco. É aquele que busca no estudo da história respostas para questões do presente, porque entende que o presente é resultado de uma história. Então, quando nós estamos interessados em responder a questões aflitivas, a questões desconcertantes, a questões que nos inquietam no nosso presente, nós podemos tentar fazer uma espécie de uma genealogia daquele fenômeno, daquela realidade, daquele pedaço da sociedade que nos interessa, porque a gente sabe que se a gente voltar um pouquinho
nós podemos chegar a origens e desenvolvimentos daquele fenômeno e, portanto, entender esse fenômeno. Qualquer uma dessas atitudes, dessas três atitudes, pode se valer aqui, então, da nossa manipulação, do nosso exercício, da nossa prática. Nós faremos aqui hoje como um laboratório em torno da independência do Brasil. Mas a que mais me interessa é essa última atitude. Isto é, entender algumas coisas, ou pelo menos capacitar o entendimento, não é? De vocês, de todos nós, capacitar o entendimento de alguns aspectos da nossa realidade hoje, como brasileiros, como nação, em função de uma história que ajuda a explicar, então, o que somos nós, brasileiros, o que é a nação brasileira, o que é a nossa atual realidade. Muito bem. Daqui a alguns anos, certamente, esse país, de muitas formas, comemorará os 200 anos da independência do Brasil. Essas comemorações podem ser simples elogio, podem ser atitudes críticas, podem ser pretextos para se pensar criticamente a realidade, para se entender, se ensinar a história. Podem ser várias coisas, a gente não sabe exatamente o que nós brasileiros faremos daqui a alguns poucos anos, a partir dessa nossa verdadeira obsessão por datas redondas. Não é? Então as comemorações parece que elas são mais importantes quando elas atingem as datas redondas. Por que 10 anos de um determinado aniversário é mais importante do que 9 ou 11 anos? Não é? Por que 200 anos da independência é mais importante do que 197 ou 213? É porque nós vemos nesses números redondos uma espécie de segurança, uma forma, então, de nós domesticarmos esse verdadeiro caos que pode ser a realidade. Não é? Então, os números redondos nos dão essa segurança e por aí a gente chega, então, a essas comemorações. Daqui a pouco, então, vem esses 200 anos da independência do Brasil. Já que o programa está sendo gravado, faço aqui um registro. Estamos no ano de 2019, né? Mais precisamente no mês de setembro de 2019, um mês no qual sempre se fala da independência do Brasil. Não é? Então, os jornalistas, outros profissionais, as pessoas têm essa ideia realmente muito inovadora, né, de fazer matérias sobre o dia 7 de setembro e discutir o que aconteceu. Nós nos aproveitamos disso. São momentos legais para falarmos da história do nosso país. Então, eu arrisco dizer que daqui a alguns anos nós seremos bombardeados com conhecimentos, com informações, com formas de ver a independência em função dessa data bem redonda, esses 200 anos da data oficial, 1822. E como nós vivemos num mundo permeado por sociabilidades tecnológicas, digitais, né, esse mundo das redes digitais informando as relações humanas, isso tudo tenderá a ser muito acelerado, tenderá a ser muito plural e, ao mesmo tempo, muito prolixo. Ora, as redes digitais, essas tecnologias digitais, elas têm uma série de encantos, existem grandes especialistas que já discutiram e continuarão discutindo, então, as vicissitudes do mundo digital, no nosso mundo atual, nas nossas formas de existência no mundo de hoje, eu não tenho nenhuma condição de avançar nisso daí. Apenas prevejo que nós teremos um embaralhamento, como sempre acontece, entre conhecimentos especializados, conhecimentos não especializados, boas informações, péssimas informações, esse emaranhado de autoridades, esse caos de vozes que se encontra, então, no mundo digital. Porque todo mundo que se pronuncia ali, num determinado site, numa determinada página, e expressa a sua opinião, parece ter o mesmo peso, né, que as pessoas que estudaram aquilo, que as pessoas que se especializaram naquilo. Então o mundo digital tende a embaralhar a autoridade do saber. Mas aqueles que têm alguma autoridade no saber também têm o desafio de desembaralhar isso e continuar sobrevivendo com alguma dignidade. Digo tudo isso, né, porque, evocando o grande historiador francês Marc Bloch, enfim, o Marc Bloch era um medievalista já gigantesco nos anos 40, na França, um historiador importantíssimo,
e ele decidiu se alistar no exército francês quando começou a Segunda Guerra Mundial. Já era um senhor quase sexagenário e tinha servido na Primeira Guerra Mundial, então ele tinha prática militar. Ele poderia ter sido dispensado por causa de sua idade, mas mesmo assim ele achou que deveria servir o seu país, lutar no exército francês. Eis então que o grande historiador Marc Bloch entrou no exército francês, como vocês devem saber. A França capitulou muito rapidamente, não foi capaz de oferecer uma resistência à invasão do seu território pelas forças alemãs, pelas forças nazistas. O Marc Bloch, então, passou para a clandestinidade, ele passou para a luta armada, foi capturado pelos nazistas que ocuparam o exército francês, foi torturado, foi assassinado em 1944. Ele deixou um escrito que não foi publicado à época, porque ele escreveu isso no campo de prisioneiros em que ele estava, e esse escrito se tornou uma espécie de guia, de obra central na formação do historiador. Eu me refiro ao livro Apologia da História. Lá, na Apologia da História, então, que começa com um filho perguntando ao seu pai: pai, mas afinal, para que serve a história? Marc Bloch prossegue dando a sua resposta e desenvolvendo, então, toda uma defesa do trabalho, do ofício do historiador. Numa determinada passagem, então, dessa magnífica obra, Marc Bloch diz mais ou menos o seguinte: a história, como conhecimento, o estudo da história, abre o caminho à verdade e, por conseguinte, o caminho àquilo que é justo. O conhecimento da história é, de alguma forma, sempre o conhecimento de uma verdade, ou de algumas verdades. A verdade deve ser considerada uma questão de justiça. É por isso, então, que nós precisamos, qualquer que seja a nossa atitude preliminar, se nos interessamos por história, precisamos respeitar o fato de que coisas acontecem independentemente da nossa vontade, independentemente da nossa condição de conhecimento das coisas que aconteceram. Marc Bloch, quando escreve isso, está defendendo a verdade, a justiça, por meio do estudo da história, porque, segundo ele, na década de 40, o mundo estava sendo contaminado por uma avalanche de mentiras, de falsas notícias, de distorções históricas. Isso em 1944. Imaginem o que ele pensaria se tivesse condição de observar o mundo em 2019. Mas nós estamos no mundo de 2019. Portanto, nós podemos nos relacionar com esse mundo de maneira crítica. O conhecimento da história é uma forma de descontaminar o mundo das mentiras, portanto, das injustiças. Isso é a história de um modo geral. Por que a independência do Brasil, então? Porque ela nos diz respeito diretamente a nós que estamos aqui reunidos nesta noite. Bem, o que foi a independência do Brasil, de modo geral? Foi um processo de separação política entre Portugal e Brasil, ocorrido, como todo mundo sabe, ou todo mundo que tem obrigação de saber disso, né? Enfim, nem todas as pessoas no mundo têm obrigação de saber disso, ocorrido em começos do século XIX, nas primeiras décadas do século XIX. Até então, o Brasil não era uma unidade. O Brasil era uma pluralidade de espaços, era um conjunto de colônias, não era uma única colônia. Inclusive, em alguns momentos, chegou a ter duas divisões administrativas diferentes, o Estado do Brasil, o Estado do Maranhão e o Grão-Pará, que depois virou Estado do Grão-Pará e Maranhão. Então, o Brasil chegou a ter, inclusive, duas capitais nos tempos coloniais. Não era um único Brasil, não é? E todos esses Brasis, colônias de Portugal, integravam o Império Português, que era um império de dimensões mundiais. Assim sendo, a história da separação do Brasil de Portugal é necessariamente uma parte da história de Portugal, que por seu turno é necessariamente uma parte da história do mundo. É bom que isso seja dito, porque isso já nos ajuda a colocar o conhecimento da independência do Brasil num patamar mínimo de qualificação. É em parte história de Portugal,
e é também, em parte, da história mundial. Faço aqui um breve apanhado de alguns fatos relevantes desse processo de separação e logo passo a analisá-los para finalmente chegar, então, ao legado da independência, ou aos seus legados, que, acredito eu, ajudam a entender o que somos nós, brasileiros, o que é a nossa nação no século XXI. Em 1807, há uma gravíssima crise imperial portuguesa, em função da invasão de Portugal pelos exércitos franceses comandados por Napoleão Bonaparte. Assim sendo, o príncipe regente, que não era rei, Dom João, viria a ser rei apenas quando sua mãe, Dona Maria I, considerada louca desde 1792, morresse. Desde 1792, Dom João era um príncipe regente e ainda não era o rei. Quando ele vem para o Brasil, então, é Dom João, o príncipe regente, que o faz. Vem junto com sua corte, com sua família, vem junto com os seus ministros, vem junto com o principal staff da administração imperial portuguesa, fugindo dos exércitos franceses de Napoleão Bonaparte, porque entende a corte que não é possível enfrentar o exército francês de Napoleão Bonaparte. O fato de ter sido uma fuga, e foi uma fuga, não há nenhuma dúvida disso, não diminui o caráter de medida estratégica da fuga. Muitas vezes, exércitos fogem para não serem destruídos. Muitas vezes, a estratégia de ataque ela é posterior. De início, há que se recuar para sobreviver, para conseguir atacar. Essa é uma estratégia muito bem sucedida da parte de Dom João e da corte portuguesa. Talvez alguns de vocês aqui, certamente alguns dos nossos espectadores, já passaram por esse prazer maravilhoso de ler o romance do Tolstói, Guerra e Paz. Se não fizeram isso, leiam, correndo. A gente nunca sabe, né? O que o destino nos reserva. Vai que a gente passa dessa para melhor sem ter lido Guerra e Paz. É um desperdício, né? É um livro maravilhoso. Temos lá, pela ficção, mas no século XIX, o romance, esse grande romance francês, romance russo, eles têm a pretensão de explicar a história. É uma passagem magnífica do Guerra e Paz, em que o Tolstói descreve a recuada do exército russo, que se retira de Moscou, entrega Moscou ao invasor Napoleão Bonaparte, porque o seu comandante, segundo Tolstói, sabia que o exército francês seria incapaz de manter o domínio sobre Moscou. Resultado, a partir da conquista de Moscou, o exército francês é forçado a recuar. A sabedoria, então, do comandante russo, que segundo o grande autor, o grande novelista, personificava a nação russa e o desafio daquele momento, a sabedoria estava então em ter recuado, em ter capitulado, em ter perdido algo para ganhar definitivamente as coisas depois. Foi precisamente o que aconteceu com Dom João e a corte no Brasil. Por quê? Perdeu-se de imediato o domínio sobre o território português, mas preservou-se a monarquia. E ao preservar a monarquia, Dom João conseguiu preservar a unidade do Império Português. Então, a curto prazo, a transferência da corte para o Brasil, que se consumou em 1808, né, a corte chega em duas viagens, primeiro em Salvador, uma parte, e a outra parte no Rio de Janeiro, e depois as duas se reúnem no Rio de Janeiro. Essa transferência da corte significou a sobrevivência da monarquia e do Império portugueses. Assim, foi uma medida extremamente bem sucedida. No entanto, esse reforço da unidade imperial portuguesa, a médio prazo, tem um preço alto. Que preço é esse? É uma nova situação. Porque nunca antes tinha acontecido isso, de um império colonial europeu ter a sua sede numa antiga colônia. O Brasil deixa de ser colônia, não pode ser colônia se é sede da monarquia, mas ao mesmo tempo não tem a mesma condição de Portugal, é uma relação ambígua entre os territórios do Brasil e Portugal, que se inaugura então em 1808. E aí começam a surgir interesses divergentes entre as partes que até então conviviam em razoável harmonia dentro do Império Português. Essa é a chave para o entendimento, então, da separação. É a criação de antagonismos entre grupos políticos e econômicos de Portugal e do Brasil, que não existiam antes, esses antagonismos não existiam,
eles são criados por conta dessa situação ambígua do Império Português a partir de 1808. Vem daí, então, a elevação do Brasil a reino, em 1815, é uma tentativa de colocar Brasil e Portugal na mesma posição política. Vem aí a Revolução de Pernambuco, uma revolução republicana importantíssima, que durante 3 meses, então, desafiou a autoridade do Império Português sediado no Rio de Janeiro, em 1817. E vem aí uma outra revolução, a Revolução Constitucionalista da cidade portuguesa do Porto, que introduz, então, uma lógica de constituição numa monarquia que não tinha constituição, era uma monarquia chamada de absoluta ou absolutista, não tinha constituição. A Constituição, então, reivindicada e efetivamente implementada, pouco depois, pelos revolucionários da cidade do Porto, em 1820, implicava uma limitação dos poderes do rei Dom João VI. E essas cortes que se reúnem, então, para elaborar a Constituição portuguesa, obrigam o rei a voltar, obrigam o príncipe regente, que era o seu filho Dom Pedro, a voltar, e o príncipe regente não volta. Por quê? Porque cada vez mais ele está amparado por grupos políticos econômicos de interesse no Brasil e não em Portugal. Então, essa permanência de Dom Pedro, futuro Dom Pedro I no Brasil, mostra como iam se exacerbando esses conflitos que não existiam antes de 1808 entre grupos de Portugal e grupos do Brasil. Basicamente é isso, não é? Bom, mas vamos tentar entender isso um pouco melhor. Assim, eu vou explicar para vocês algumas coisas que a independência não foi. Acho que didaticamente isso funciona. E logo veremos o que foi, além desse pequeno panorama que eu acabo de oferecer aqui a vocês. Primeiro, a independência do Brasil, a separação entre Brasil e Portugal, não foi o desfecho natural de uma história. Isso não existe na história. A história não é um organismo que evolui naturalmente em direção a algum lugar. A história não tem um destino pré-concebido, não tem um destino traçado de antemão. A história é sempre o resultado da ação humana. Existem formas de pensar a história que entendem que existem sim destinos. Eu não vou detalhá-las aqui, porque isso implicaria em ter que criticar cada uma delas. Mas historiadores profissionais não estão autorizados a entender que existem destinos pré-concebidos. As coisas são sempre resultado de processos, de conflitos, de ações de indivíduos em sociedade. Assim, não existia nada no século XVI ou antes, XVII, XVIII, mesmo no começo do século XIX, que prefigurasse a separação entre Brasil e Portugal. Ninguém pensava nisso antes. Os inconfidentes de Minas Gerais não tentaram a independência do Brasil, eles tentaram a independência da capitania de Minas Gerais. Não porque eles fossem bairristas, mas simplesmente porque não estava no horizonte de possibilidades da época, daquelas pessoas, pensar a independência de algo que não era um corpo unitário. O Brasil não era uma coisa só. Qual que era uma unidade, dentre as muitas unidades dessas colônias portuguesas? A capitania de Minas Gerais. Assim, os inconfidentes de 1788, 1789, quiseram, ali, dentro das suas capacidades, a independência da capitania de Minas Gerais. A mesma coisa, anos depois, na Bahia, em 1798. Os inconfidentes baianos, com grande participação ali de estratos baixos da sociedade, inclusive de escravos, ex-escravos, tinha uma grande diversidade social ali no movimento político da Bahia de 1798, não pensou uma república do Brasil, pensou uma república da Bahia. E à época o termo não era baiano, era baiense. Né? São as condições de possibilidade da história, são os limites da ação possível para cada época, para cada indivíduo em cada uma das suas sociedades. Então, repito, a independência não foi o desfecho natural da história, mas sim o resultado de um processo. Sobretudo a partir de 1808. 2. A independência não foi uma luta nacional de brasileiros contra portugueses, não foi resultado de forças nacionalistas brasileiras e portuguesas.
Não. Não existia nação, nacionalidade ou identidade nacional brasileiras nos séculos XVI, XVII, XVIII, em parte do século XIX. A nação e a identidade, já vou falar isso para a gente jogar toda essa discussão aqui para o nosso presente, surgirão no século XIX, a partir da independência. Portanto, repito, essa separação não foi resultado de uma suposta luta nacionalista entre portugueses e brasileiros. Não existiam brasileiros antes do século XIX. O que existia eram portugueses de regiões da Europa, portugueses de regiões do Brasil. A nacionalidade era portuguesa. Terceira coisa, a independência não foi um movimento isolado do restante do mundo. É necessário dizer isso, porque o próprio século XIX consagrou a ideia de que o Brasil surgiu de um movimento natural, de um desenvolvimento necessário, de uma luta nacionalista entre portugueses e brasileiros, e surgiu de maneira ímpar, singular, única, como uma grande exceção no mundo. Isso não é verdade? Cada processo histórico ele é único em si mesmo, mas nenhum é completamente isolado de outros processos. Assim, essa separação teve a ver com a independência das colônias britânicas da América do Norte, que formou os Estados Unidos. Tem a ver, então, com a importantíssima revolta de escravos da colônia francesa de São Domingos, que levou à formação da República do Haiti. Tem a ver com as independências da América Espanhola, a partir de 1810. Tudo isso impactou no Brasil. Tudo isso conectou a independência do Brasil com outros movimentos de independência, com outros movimentos políticos, com outras revoluções da época, além, claro, da Revolução Francesa. Mas nada disso significa uma inspiração direta de uma revolução sobre a outra. Não, a história não é assim. A coisa é um pouco mais complicada. As pessoas que estavam vivendo aqueles grandes movimentos de transformação política no final do século XVIII podiam gostar deles, podiam detestá-los, podiam aprender com eles, podiam rejeitá-los em parte, aproveitá-los em outras partes. São parâmetros de ação, são exemplos históricos que vão sendo modificados a depender da necessidade de cada movimento político. Então, digo, a independência do Brasil não deve ser vista como um movimento isolado, separado, supostamente excepcional no mundo da época. 4. A independência também não foi uma simples passagem de um colonialismo a outro. Esse é um lugar comum, é um estereótipo tão recorrente na forma como nós brasileiros pensamos a nossa história. Nada de importante teria acontecido na independência, porque o Brasil teria deixado de ser colônia de Portugal para ser colônia da Grã-Bretanha. O Brasil nunca foi colônia da Grã-Bretanha. O colonialismo português é diferente do colonialismo britânico dos séculos XIX, XX. Agora, quando o Brasil surge como uma nação, a partir da independência, ele entra, como um Estado, como uma nação, ele entra num cenário de relações internacionais, numa posição desfavorável. Alguma posição tem que ser ocupada quando surge um país novo. Em alguma posição esse país estará. Por que o Brasil deveria ser líder da competição internacional no começo do século XIX? Isso não faz sentido. O fato do Brasil ter, então, ingressado no sistema internacional de relações entre os Estados nacionais, numa posição subalterna, não significa que ele não tenha sido um país independente. Nós somos independentes, politicamente independentes. Somos um país soberano? Somos. Os graus de independência, os graus de soberania variam de caso a caso. E aí nós podemos e devemos refletir sobre os graus de independência e de soberania da nossa nação, do nosso Estado, por exemplo, no nosso momento atual, que é o momento que mais importa, né? As pessoas estão sempre muito mais interessadas, claro, no momento que elas vivem, do que em momentos que foram vividos antes delas. Assim, o Brasil, sim, é uma nação independente e soberana. Isso foi obra da independência. No entanto, nenhuma nação é 100% independente ou soberana, depende da posição dela no contexto internacional. Mais um ponto.
Não é verdade que a independência tenha sido um simples acordo entre elites de cima para baixo para a manutenção da dominação social, para a manutenção da monarquia, da escravidão e para preservar a unidade do território. Tudo isso aconteceu, mas não aconteceu só isso. A independência foi uma grande modificação, porque, afinal de contas, essas elites tiveram que se esforçar, tiveram que projetar uma nação. Elas tiveram que imaginar um futuro para buscar aquilo que elas almejavam. O que elas almejavam? A manutenção de posições sociais. Mas o fato dessa manutenção ter sido conquistada não deve obliterar, não deve apagar a história dos esforços para que isso tenha sido conquistado. Assim, a independência implicou uma mobilização social. A independência não manteve simplesmente a escravidão, a independência reinventou a escravidão. A escravidão foi mantida, em parte sim, mas é uma escravidão em contexto nacional e não em contexto colonial. Os números do tráfico negreiro, comércio de escravos da África para o Brasil, nessa época são impressionantes. O comércio de escravos está crescendo na época da independência. Isso significa que quando o Brasil surge, a partir da independência, ele surge com uma quantidade de escravos inédita em toda a sua história. Já já a gente vai falar então das heranças disso daí, dos impactos que persistem até hoje na nossa sociedade. E a mesma coisa deve ser dita da monarquia e deve ser dito também do território. A monarquia foi modificada parcialmente, tanto é que em 1831, no final do primeiro reinado, quando Dom Pedro I então abdica, ele abdica obedecendo a pressões políticas que entendiam que ele não era um monarca verdadeiramente brasileiro, ele era português demais. Só Dom Pedro II, aí sim, será considerado um monarca brasileiro por esses grupos políticos. Então, a monarquia não é simplesmente mantida, é a mesma família, os Bragança, mas ela precisa se nacionalizar. Essa nacionalização tem como marco a abdicação de Dom Pedro I em 1831, que também é um fato muito importante da nossa história. E, finalmente, o território. Eu não disse a vocês que o território não era unificado nos séculos coloniais? Eu não disse a vocês que havia um conjunto de colônias? Como, então, manter a unidade de um território que não tinha unidade? Essa é uma distorção analítica. A unidade territorial do Brasil no século XIX precisou ser construída, e foi construída em parte à força, com o emprego da força. E aí chego então no meu último ponto, dessas coisas que não foram a independência, que nos ajudam a entender então o que foi a independência. Ela não foi uma separação pacífica. Não é verdade que não houve guerra, que não houve violência na independência. Fato. Houve guerras de independência. Em alguns lugares mais do que em outros. A província do Maranhão, por exemplo, que era uma província muito importante, ela não quis aderir totalmente ao novo império criado em 1822. Os grupos dirigentes do Maranhão, também do Pará, em parte da Bahia, alguns grupos também da província Cisplatina, que era uma província de Portugal, depois do Império do Brasil, que hoje corresponde ao Uruguai, grupos importantes dessas províncias não aderiram ao Império do Brasil. O Maranhão, o Pará, a Bahia, a Cisplatina não, porque aí se tornou independente e virou Uruguai em 1828. Mas esses três estados que hoje compõem então o Brasil, eles só fazem parte do Brasil porque houve guerras de independência aí. E essas guerras terminaram com a derrota dos grupos favoráveis à manutenção dessas províncias como parte do Império Português. E terminou com a vitória, então essa guerra toda, essas guerras terminaram com a vitória dos grupos favoráveis à adesão ao Império do Brasil. Guerra. Além disso, violência. Eu não disse agora que o tráfico negreiro subiu em termos de escala, em termos de quantidade? Ora, as colônias do Brasil eram uma sociedade escravista. E o Brasil se torna uma sociedade nacional
aumentando a quantidade de escravos e a importância desses escravos na sociedade. O que é escravidão? A escravidão é um dispositivo jurídico que permite a redução de um ser humano à condição de propriedade privada, além de ser um regime de trabalho, claro. Não existe, portanto, escravidão sem violência. Se o Brasil nasce no século XIX com base no escravismo, ele nasce com base na violência. Há que se lembrar, finalmente, que pouco tempo depois da transferência da corte para o Brasil, em 1808, transferência em 1807 e a instalação em 1808, o governo de Dom João dá início a uma política ostensiva de extermínio de populações indígenas que habitavam regiões próximas à corte. A violência é constitutiva da história da independência, é constitutiva da história do Brasil. Isso precisa ser dito com todas as palavras, porque o mito da independência pacífica se confunde e muitas vezes alimenta o mito do brasileiro pacífico, do Brasil como uma nação pacífica, como uma sociedade não apenas pacífica, mas passiva. E isso impede o entendimento desse enorme histórico de conflitos, de violência que sempre houve nesse país e que continua a existir. Se a gente acredita, então, que o Brasil é, desde o seu nascimento, uma nação predisposta à não violência, eu até dou risada quando falo isso, quer dizer, se a gente acredita nisso, nós não seremos capazes de entender a violência do dia a dia desse país. Em parte, ela é um legado da independência. Bem, se nós então temos um entendimento razoável de algumas das características dessa separação política entre Brasil e Portugal, vamos pensar nas suas heranças, vamos pensar nos seus legados. Eu destaco 4 aqui. E aí temos então a resposta. Por que então a independência foi tão importante? Em primeiro lugar, porque a independência criou um Estado que não existia antes. Me refiro a uma ordem constitucional, me refiro a códigos, me refiro a leis, me refiro a poderes, poder executivo, poder legislativo. Tinha na época também um poder moderador, que hoje não existe mais, o poder judiciário, evidentemente. O Estado criado foi criado com base em um sistema eleitoral, um sistema educativo, um sistema militar, e definiu a territorialidade de tudo isto. Isto é, hoje nós sabemos exatamente, palmo a palmo, qual que é o espaço de aplicação das leis nacionais do Brasil, assim como das leis estaduais, das leis municipais. Essa territorialidade das leis, da soberania nacional brasileira, foi criada a partir da independência. Nada disso existia antes. Embora nada disso tenha sido criado de maneira totalmente nova. Tudo isso foi sendo criado aos poucos, a partir da independência, mantendo algumas características das leis portuguesas, enfim, das forças militares portuguesas, dos códigos portugueses. Não há um rompimento imediato com essas características todas portuguesas, mas há sim a criação de um Estado nacional, que não existia antes e existe até hoje. Nós não somos obrigados a votar, não é assim? Todo indivíduo considerado do sexo masculino, no ano em que completa 18 anos, precisa se apresentar ao serviço militar, não é assim? Todos nós somos obrigados a cumprir certas leis, não é assim? Todos nós guiamos nossa conduta por leis, por práticas, por definições constitucionais. Não é assim? Tudo isso, então, começou a ser criado como parte de um Estado nacional com a independência do Brasil. Essa independência, então, ela se faz presente na nossa vida até hoje. Segundo grande legado, a criação de uma nação brasileira, que não existia antes da independência. Existia uma nação portuguesa, mas não existia uma nação brasileira. O que é uma nação?
Essa é uma discussão complicada, terrivelmente atual, que pode ser sintetizada da seguinte maneira. Vamos aceitar aqui que uma nação é uma comunidade de pessoas que se reconhece como parte dessa comunidade, que é reconhecida por outra comunidade como sendo uma comunidade diferente, então tem um exercício de alteridade aí, e é uma comunidade que tem que ser suficientemente ampla, estável, para ser mais abrangente e ser mais poderosa do que outras comunidades que existem dentro da comunidade nacional. Uma nação, ela é mais ampla e ela é mais regular do que, por exemplo, uma torcida de um time de futebol. Ou então, do que a comunidade formada por uma igreja específica. Existem muitas comunidades numa mesma pessoa. No entanto, a comunidade nacional tende a ser a mais ampla, ou então uma das mais amplas, e ao mesmo tempo a mais estável e regular de todas essas comunidades, a ponto de, muitas vezes, na maior parte das vezes, os integrantes dessa comunidade nem escolheram integrar essa comunidade. Eles vieram ao mundo e foram jogados nessa comunidade. Não é assim? Quando vocês nasceram, vocês puderam responder à questão, filho, que nacionalidade que você quer? Né? Não existe isso. Né? Tá lá, brasileiro, brasileira, acabou, não se discute. Depois você pode tirar um passaporte, eu quero um passaporte europeu, né, porque eu quero estudar na Itália, quero viajar para Portugal. Isso é uma outra coisa. Mas até então, a nacionalidade foi aquela, ela te caiu no colo, você foi jogado nela. Pode usar a figura aqui, de linguagem que for aqui, vocês já entenderam, não é? Ela é tão forte que nós nem controlamos o pertencimento a essa comunidade. Portanto, se existe então um Brasil nacional, e ele existe no século XXI, ele foi uma criação da independência. Muito bem. Terceiro legado, são 4, tá? Terceiro legado, uma identidade nacional. Não basta a nação existir. É preciso que o pertencimento a essa nação faça sentido para as pessoas. A isso nós chamamos de identidade nacional. E a exemplo da nação, que comporta outras comunidades menores no seu interior, nós também, como indivíduos que vivemos em sociedade, comportamos uma pluralidade de identidades. Então nós podemos ter uma identidade política, nós podemos ter uma identidade étnica, nós podemos ter uma identidade ligada a hobbies, a hábitos. Tem gente que tem identidade de gênero, tem gente que tem identidade de time de futebol, pode ser uma identidade profissional. Em cada indivíduo habitam muitas identidades. No entanto, a identidade nacional costuma ser a mais abrangente, a mais impactante e a mais estável de todas elas. Assim sendo, nós também não costumamos controlar a nossa identidade nacional. Nós somos obrigados a mobilizá-la, essa identidade. Sobretudo quando nós estamos diante de alguém que não faz parte daquela nação, que faz parte de uma outra nação. Aí o que acontece? A nossa identidade nacional, ela é mobilizada até como uma forma de identificação. De onde você é? Eu sou do Canadá. E você? Eu sou do Brasil. Pronto. A identidade nacional já fez algum sentido aí. A exemplo da nação, nós também não controlamos amplamente ou totalmente o pertencimento a essa identidade. Digo a vocês, se não existia uma nação e uma identidade nacional, nós já podemos dizer que a independência foi um processo de grande ruptura, embora não tenha havido grandes inversões sociais. Por que um processo de grande ruptura? Me dê um exemplo de algo mais revolucionário do que uma mudança de identidade. Essa é uma mudança muito profunda. Homens e mulheres que viveram a independência passaram por isso. Deixaram de ser portugueses e se tornaram brasileiros. Então a independência, no sentido nacional, é uma profunda alteração da ordem vigente, portanto, uma revolução.
é que não existe revolução em todos os sentidos. As revoluções elas são sempre a depender do grau de transformação promovido por um processo histórico em determinadas partes da realidade. Mas não existe mudança absoluta e completa da humanidade, uma mudança abrupta, a não ser que, enfim, se confirmem algumas previsões catastrofistas de alguns cientistas, de alguns astrônomos, e esses asteroides gigantes que estão sempre rondando a Terra, finalmente nos visitem, batam aqui e acaba-se a humanidade. Pronto, aí tudo mudou de uma vez só. Se não for assim, não dá para imaginar, nenhuma das grandes revoluções da história da humanidade mudou todas as coisas. A independência foi uma revolução, dentre outros motivos, porque mudou a identidade das pessoas que a viveram e criou uma nova identidade, uma identidade nacional brasileira. Bem, observemos mais um pouquinho essa questão da identidade. O que ocorre quando um grupo político, ou um conjunto de pessoas de um mesmo espectro político, de uma mesma tendência política, toma para si os símbolos de uma nação? Vocês têm uma imagem disso em mente? Então, por exemplo, símbolos nacionais brasileiros, que foram sendo criados após a independência, como a bandeira nacional, como as cores nacionais, como os nossos hinos, né? O hino nacional, primeiro veio uma melodia, depois, muitos anos depois, veio uma letra, tem um hino da independência, tem um hino da bandeira. O que ocorre, então, quando uma parte da nação, orientada politicamente, toma para si os símbolos de uma nação? Ocorre que está em curso um processo brutal de exclusão. Por quê? Porque esse grupo entende que a nação deve corresponder apenas a esse grupo. A nação não deve pertencer àqueles de espectro político ou orientação política diferente. Só que uma nação nunca é uma completa homogeneidade de pensamento entre os seus membros. Uma nação sempre comporta um grau considerável de diversidade. No entanto, essa diversidade ela é organizada em níveis mais essenciais que permitem que essa comunidade, a despeito das suas pluralidades, se mantenha minimamente unida como uma nação. E é para isso que servem os símbolos. Os símbolos servem para que as pessoas se sintam parte de uma mesma comunidade. Assim sendo, uma concepção dessas, de que a nação deve excluir a diferença, por exemplo, uma diferença política, uma diferença ideológica, uma diferença de opinião, é uma concepção autoritária da sociedade. A prática dessa concepção existiu em vários momentos do século XX e também do século XXI. Geralmente o nome que nós damos para esse tipo de prática é fascismo. É a ideia de que a nação deve ser um bloco homogêneo que pensa igual, que age independentemente da pluralidade de opiniões. Assim, né, o bicentenário, que se aproxima aí, ao qual me referi uns instantes atrás, ele é um momento para nós pensarmos o que será feito e o que nós queremos fazer da identidade nacional. Por quê? Porque a data também é simbólica. Como será feita a manipulação? Quais serão os usos sociais, então, dessa data? É um símbolo, a exemplo de uma bandeira, a exemplo das cores de um país, a exemplo de hinos, as datas cívicas. Pois bem, e finalmente, o último legado que eu gostaria aqui de destacar a vocês diz respeito, legado da independência, diz respeito ao racismo, à violência estrutural de nossa sociedade e à exclusão social. Vejam, o racismo de nossa sociedade, ele em grande parte deriva do fato de nossa sociedade ter surgido como nação em um contexto de enorme exclusão social, baseada essa exclusão não exclusivamente, mas fortemente, essa exclusão
num critério racial. Nós temos que encarar isso. O Brasil surge como uma nação num contexto escravista. E esse contexto, ele é racista na medida em que as pessoas são consideradas melhores ou piores de acordo com a cor da pele. Porque a cor da pele as associava no século XIX, quando surge esse Brasil, com o tipo de trabalho desempenhado. E o tipo de trabalho desempenhado classificava as pessoas nas hierarquias da época. Hoje as hierarquias são outras, mas o racismo, então, ele surge como uma herança, não é exatamente uma herança colonial. Eu diria que é uma herança do nascedouro da nação. Porque num momento de grande ruptura identitária, como foi o da independência, havia possibilidades. As pessoas que fizeram a independência optaram por esse caminho, da manutenção e do aumento da escravidão, logo da perpetuação do racismo. Só que isso é um racismo baseado no histórico da escravidão, e a escravidão é necessariamente uma relação violenta, o racismo é violência social. Assim, na história do nascimento do nosso Estado, da nossa nação, da nossa identidade nacional, há uma associação íntima entre esses elementos. Exclusão social, violência da dominação do homem pelo homem e um critério de caráter racial, que é o racismo. Pois bem, se com isso, meus caros e minhas caras, nós temos uma ideia razoável, então, do que foi essa independência do Brasil e de como ela nos informa até os dias de hoje, mesmo que a gente não se dê conta disso, como os seus efeitos imediatos ou indiretos, curtos, de médio prazo, de longo prazo, os efeitos dela moldam o que nós somos como sociedade, seja por meio do Estado, seja por meio da nação, seja por meio da identidade nacional, seja por essa tônica de conflitos sociais, não é? que estavam no âmago da própria separação política entre Portugal e Brasil. Eu parto agora para breves conclusões. Em seguida, claro, terei muito gosto em ouvi-los. Como conclusão, primeira coisa, nós brasileiros tendemos a achar que a independência traduziu aquilo que nós somos de pior. É muito frequente os brasileiros, eu fiz uma pesquisa acadêmica sobre isso com um grupo de investigação, é muito frequente que nós brasileiros desprezemos não só a independência, mas a nossa história. Que acreditemos que a nossa história é uma história de não transformações, de grandes acordos de cima para baixo, que é uma história de mentirinha, que é uma história de falsidades. E aí surge aquela atitude ou de glorificação dos supostos heróis do passado, ou então de ridicularização desses heróis. E aí essas interpretações pendulares, a independência sofre muito com isso. Ou é a história de heróis, ou a história de um bando de imbecis que não merece o mínimo respeito. Seja numa perspectiva, seja em outra, nós não entendemos verdadeiramente o que foi essa história e os seus efeitos sobre o nosso presente. Se a gente não entende, então, esse passado que nos impacta diretamente, é claro que a gente não entende o que nós somos hoje. Pois então, o brasileiro tende a achar isso. As duas interpretações são muito pobres, a glorificação da independência e a ridicularização da independência. Muitas obras lançadas aí, disponíveis no mercado cultural, né, tendem a endossar a ridicularização da independência. E não se dão conta que essa não é uma postura crítica consistente. Essa é uma postura que tende simplesmente a depreciar a história e a cortar os nossos laços com o passado. E não é possível entender o presente cortando os laços com esse passado. Tudo isso provaria, seja a história dos grandes feitos, dos grandes heróis, ou a história dos imbecis ridículos que não fizeram nada de importante, as duas ideias reforçariam a outra ideia, a ideia de que a independência seria
uma prova de que nós, brasileiros, não somos capazes de fazer a nossa história. Porque ou ela já está pronta, ou ela é o resultado, então, da heroicidade, do destino de seres humanos elevados e especiais, ou então nada é possível. E aí vem, então, a crítica via escracho, via ridicularização. O grande sociólogo Florestan Fernandes tinha uma expressão para designar essa interdição do presente em relação ao passado. Circuito fechado. O que é o circuito fechado para Florestan Fernandes? Florestan Fernandes foi, junto com o Gilberto Freire, o maior historiador, o maior sociólogo do Brasil, desculpem. Esses são os dois grandes sociólogos da nossa história. Gilberto Freire e Florestan Fernandes, de orientações intelectuais muito diferentes, mas são os dois gigantes da nossa sociologia. Segundo Florestan Fernandes, o circuito fechado é uma equação metafórica que daria a entender que a história está sempre fechada. Os circuitos da história, então, imobilizariam a ação humana. Diz o Florestan Fernandes, ilusão. Os circuitos se fecham ou se abrem, os circuitos da história, a depender da ação dos homens. Os homens e mulheres, diríamos hoje, Florestan escreveu isso em 1976, era comum falar homem como, enfim, esse grande singular genérico para toda a humanidade. Homens e mulheres fecham e abrem os circuitos da história. Não existe história que tenha condenado os homens do presente e as mulheres do presente a viverem daquele jeito. Isso não existe e isso é uma pura ilusão. Isso vale, então, para a independência do Brasil e para a formação do Estado, da nação, da identidade e para a suposta perpetuação da sua herança violenta, excludente, racista. Isso não é um circuito fechado. Esse é um circuito que, se for diagnosticado como fechado, precisa ser aberto da parte daqueles que entendem que essa é uma situação negativa. Ou seja, e aqui eu concluo, é preciso entender o passado não só para entender como nós chegamos até aqui, mas igualmente para sermos capazes, como sociedade, de imaginarmos futuros. Porque as grandes coisas só acontecem na história a partir da concepção de que elas podem acontecer. Em toda a história da humanidade, as grandes transformações, elas estão embasadas em concepções de futuro. Portanto, o estudo da história é um manancial inigualável para o fomento da imaginação do futuro. A independência criadora de nossa nação, de nosso Estado, uma identidade nacional e responsável por uma parte dos conflitos estruturais de nossa sociedade, seguirá nos perseguindo, mesmo depois do bicentenário, mesmo depois de 2022. E é um excelente pretexto para pensarmos nos circuitos fechados e, quem sabe, sonharmos com os circuitos abertos da história. É isso. Obrigado. Por favor, adoraria ter as intervenções de vocês. Obrigado. A gente vai para as perguntas agora. Só relembrando, quem tiver com pergunta aqui no auditório, é só escrever nos papeizinhos. O pessoal da produção já recolhe. Na internet já chegaram algumas perguntas. Só passar alguns números aqui. A gente está transmitindo, né, pelo Facebook e pelo YouTube. Chegamos a um alcance de 5.000 pessoas. Vieram pessoas do Brasil inteiro, até de fora do país, se manifestando aqui. Tem uma listinha de perguntas, mas, para começar, a gente vai com a pergunta do curador, para abrir as perguntas da noite. Bom, boa noite. Antes de mais nada, queria agradecer ao Instituto CPFL, ao Café Filosófico, por receber esse módulo da independência aqui no âmbito do projeto que a gente tem desenvolvido na USP, na Biblioteca Gitte José Mindlin, da USP, o projeto 3x22, que pensa justamente as datas do bicentenário da independência, centenário da Semana de Arte Moderna e, né, sempre
trazendo para as questões contemporâneas, naquilo que vai ser 2022, e agradecer especialmente ao professor João Paulo Pimenta por, né, nos trazer essas reflexões sobre as questões contemporâneas. A minha questão, professor, eu acho que tem uma tensão muito interessante sobre o como comemorar ou como refletir sobre essa data, né, do bicentenário em 2022. Né, como você bem destacou no início da sua fala, certamente em 2022 estaremos, né, com uma quantidade enorme de reflexões, de propostas, de análises sobre essa data. E eu queria que você explorasse um pouco uma tensão, eu acho que de dois caminhos que são colocados nesses momentos, que, no seu sentido maior, quer dizer, eles têm um papel importante, mas que me parecem, em alguns momentos, que são contraditórios. De um lado, o comemorar, no sentido de trazer, né, os mitos fundadores, os personagens, os atores desse processo, naquilo, como você bem explorou, quer dizer, que cumpre com o papel de construir essa comunidade, construir essa nação, a identidade existente entre aqueles que vivem, né, nessa nação. Então, pensar a independência e pensar os seus atores, as suas datas, né, os seus eventos, cumpre com um papel, com uma narrativa que é dar essa identidade a esse grande corpo de 200 milhões de habitantes. Sim. Mas, por outro lado, como você muito bem destaca, e aí eu acho que o papel, né, como falado no historiador profissional, de trazer também as tensões a partir desses, né, desses momentos, dessas efemérides, quer dizer, me parece que completar 200 anos é um momento importante para pensar também aquilo que foram as expectativas deixadas não cumpridas, né? E com aí as novas narrativas ressignificadas sobre a independência. Então, efetivamente, quer dizer, e acho que sua fala explora muito bem, né, como existem vários, né, legados ou vários, né, aspectos da nossa história que essa primeira leitura de construção da identidade não poderiam ter trazido, porque buscava-se construir a identidade, mas, por outro lado, também agora trazer a reflexão sobre aquilo que, né, o nosso projeto como nação não cumpriu, é importante de fazê-lo para a gente dar os próximos passos na ideia do circuito aberto, né? E como confrontar essas duas perspectivas em 2022 ou daqui até 2022. Muito obrigado. Perfeito. Alexandre, obrigado pela pergunta. Sim. Comemorar o quê? Até agora nós falamos um pouquinho comemorar para quê? Comemorar como forma de coesão, isso é mais ou menos natural. Comemorar como forma de pensar criticamente, essa é uma outra atitude. Mas comemorar o quê? Se nós tomarmos ao pé da letra a ideia de comemoração, nós estaremos nos referindo a algo que efetivamente aconteceu. Isto é, a comemoração de um fato consumado, de um projeto vitorioso, de um resultado específico do processo histórico. Mas nós poderíamos comemorar, tomando mesmo as referências às datas redondas, 100 anos, 200 anos, 15 anos, 20 anos, sei lá o quê, nós poderíamos comemorar aquelas coisas que não aconteceram na história. Não porque elas não aconteceram, mas porque elas poderiam ter acontecido. Isso é muito importante. É muito importante nós entendermos que a história não é um processo de mão única, que ela é sempre o resultado de ações humanas, muitas vezes de ações conflitivas. Portanto, o fato de ela ter chegado num determinado ponto não significa que ela deveria necessariamente ter chegado àquele ponto, ou que aquele ponto de chegada era o único ponto possível de se chegar. A história da independência, como processo, com algumas características específicas de região a região, com alguns marcos temporais específicos. A história da independência, ela também é a história de projetos perdedores, de soluções não consumadas da história. Assim, por exemplo, a manutenção de certas províncias, à época se chamava província, hoje nós chamamos de estado, do Brasil junto com Portugal. Isso poderia ter acontecido. Se a guerra de independência no Pará tivesse tido um outro resultado, talvez hoje o Pará não fosse um estado do Brasil.
talvez fosse um estado de Portugal, talvez fosse uma nação independente. E se a Revolução de Pernambuco, republicana, de 1817, tivesse dado certo? Ela poderia ter dado certo? Talvez. Se isso tivesse acontecido, então, Pernambuco talvez não fosse uma parte do Brasil hoje. Ou então, o Brasil todo teria se formado como uma nação republicana a partir de Pernambuco. Ou seja, as comemorações, numa perspectiva crítica, elas devem entender que a história não tem um destino único. As comemorações devem valorizar as muitas vozes da história. A nossa realidade presente é assim. Quantos projetos políticos existem no Brasil de 2019? Quantas opiniões divergentes existem? E quantas ideias de futuro existem? Nós sabemos qual será o futuro do país? A gente nunca sabe. Não dá para saber. Né? Isso aí só os charlatães que fazem astrologia, né? E, enfim, se querem evoluir um pouco, se consideram filósofos, é que se dão o direito de fazer isso. Mas ninguém tem condição exatamente de prever o que vai acontecer em termos de um projeto nacional para um país da magnitude e da complexidade do Brasil. Assim sendo, é necessário valorizar sempre a pluralidade de uma nação, sempre a pluralidade de uma história. É isso. Uma pergunta que chegou pela internet, do Neto. Ele te pergunta se é possível afirmar que houve algum tipo de acordo entre Dom Pedro e seu pai, Dom João VI, para o reconhecimento da independência por parte de Portugal e para que não houvesse guerras entre os dois países. Houve acordo entre Dom Pedro e seu pai, Dom João, e houve acordos diplomáticos formais entre Brasil e Portugal para o reconhecimento posterior, então, da independência do Brasil por Portugal. Essa independência foi reconhecida concomitantemente ao reconhecimento britânico. A intenção de Dom Pedro e de Dom João era, dentre outras, diminuir o caráter conflitivo da independência do Brasil, mas não eliminar, porque eles já sabiam que o conflito era real. Eles viviam a época, eles sabiam que o conflito estava lá o tempo todo. Portanto, a ideia de minimização do conflito fez parte desse acordo entre, primeiro, Dom Pedro e Dom João, e logo, formalmente, entre o Império do Brasil e Portugal, com a mediação e com o reconhecimento britânico, também como uma forma de diminuir conflitos, o que significa, então, o próprio reconhecimento do caráter conflitivo da independência. São detalhes das ideias, a gente inverte minimamente essa ênfase e a gente entende melhor. É evitar aquilo que já estava acontecendo. Portanto, estava acontecendo, portanto, a independência foi sim um processo conflitivo. Boa noite, professor. Boa noite. Eu sou Rosângela, eu sou professora de História da Rede Pública Estadual. E o senhor falou sobre o legado, né? E o último foi essa questão da exclusão racial, né? E, como professora da rede pública, eu enfrento e convivo com isso diariamente na minha sala de aula. E o que fazer para romper essa exclusão, não é? Será que nós teremos mais 200 anos ainda? Porque eu vejo nas escolas que eu leciono, eu sou uma das poucas professoras negras. E as minhas salas de aulas estão repletas de alunos negros sem perspectiva de ascensão via educação. Então, quanto tempo mais nós precisaremos para poder reverter esse legado com a nossa raça? Obrigada. Rosângela, muito prazer, muito obrigado. Com frequência, quando eu discuto a independência do Brasil e outros tópicos de história também, em espaços públicos, em espaços de divulgação como este, com frequência, eu sou interpelado pela pergunta: ora, o que fazer, então, com o conhecimento? O que fazer, então, com o ensino de história,
com o aprendizado de história, o que fazer então com o presentismo do passado no nosso país? A minha resposta é: quem tem que dizer o que fazer são os milhares e milhares de professores que todos os dias nesse país, a despeito de condições terríveis de trabalho, a despeito de não serem reconhecidos como profissionais imprescindíveis ao nosso país, a despeito de tantas e tantas adversidades, continuam acreditando no que fazem. São os professores que têm as condições de nos dizer, então, o que fazer. Eu formo professores, porque leciono numa universidade. E além de ensinar história, eu também pesquiso história. Isto é, o pesquisador de história, ele toma para si o encargo de dizer aquilo que deve ser ensinado. Essa atualização permanente dos conteúdos. A melhor forma de lidar com a história. No entanto, o que fazer em termos de transformação social são os professores que, repito, todo santo dia, que merecem a nossa homenagem, todo santo dia, que estão tentando fazer alguma coisa, é que tem essa resposta. Eu só tenho a dizer, por favor, continuem tentando. É uma pergunta que chegou do público, do Ricardo Conte, que te diz assim, o senhor não acha que a história é contada conforme a visão do narrador e muitas vezes não condiz com a realidade? Como saber o que realmente aconteceu se a tendência política do narrador é muitas vezes tendenciosa? A história sempre é contada do ponto de vista de um narrador. É por isso que esse narrador precisa ser qualificado para que as suas inclinações pessoais, para que as suas limitações intelectuais, para que as suas subjetividades interfiram o menos possível naquele conhecimento. Porque não há conhecimento sem a narrativa do conhecimento. Assim, nós, historiadores, precisamos lidar com naturalidade com o fato de que jamais chegaremos a uma verdade absoluta acerca dos fatos, acerca das sociedades, acerca da história. No entanto, nós não podemos abdicar da ideia de verdade. Porque se nós relativizamos essa verdade a ponto de abrir mão da própria verdade, nós abdicamos da nossa responsabilidade com a justiça, tal qual nos ensina Mark Bloch. Portanto, o que nós fazemos, e esse é o nosso salvo-conduto e ao mesmo tempo é a nossa garantia de legitimidade da nossa atuação, é que nós, conscientes de que jamais teremos a explicação perfeita para aquilo que aconteceu e para aquilo que está acontecendo, temos o dever, a obrigação profissional de nos comprometermos o máximo com a verdade e, com isso, diminuirmos as limitações impostas pela nossa própria condição de narrador, da qual forçosamente emanarão as explicações. Professor, boa noite. Boa noite. Meu nome é Rafael, também sou professor de História e de Sociologia, mas na rede privada e na educação popular, sociólogo. Eu queria tirar uma dúvida com o senhor em relação à questão da identidade. O senhor falou durante a explanação, e me corrija se eu estiver errado no meu entendimento, que a questão da identidade no partir do processo de independência significou uma ruptura. Teve uma certa ruptura de uma identidade portuguesa para uma construção de uma identidade nacional. A partir desse ponto, a minha pergunta para o senhor era em sentido que, no século XIX, é possível a gente falar em uma construção de uma identidade nacional, dado em vista ao alcance que a gente pode ver dessa construção, dessas características de nação, dentro de um povo que ainda estava marginalizado, principalmente nas questões que a gente pode entender como cidadania, se a gente pensar em oblituações como acontece com as observações do professor José Murilo de Carvalho, por exemplo, nas questões dos lugares, da questão da própria língua, onde que você tinha diferenças regionais muito bem estabelecidas. No século XIX, é possível a gente falar em ruptura de um processo de construção de uma identidade portuguesa para uma identidade nacional que possa ser considerada uma identidade brasileira? Valeu, Rafael, muito prazer. No século XIX, que é o século do surgimento da identidade nacional brasileira, é concreto o espraiamento dessa identidade, a despeito
evidentemente, do caráter exclusivo da sociedade. A sociedade promove exclusão. No entanto, uma identidade nacional é um excelente dispositivo, talvez o mais eficiente de todos, para minimizar os conflitos decorrentes dessa exclusão. Tomemos, então, como eixo de observação a nossa realidade. Alguém acredita que no Brasil rico se acha mais brasileiro do que pobre? Ou que branco se acha mais brasileiro do que preto? Não. A identidade brasileira, ela é amplamente compartilhada a despeito de selo de diferentes pontos da sociedade, com diferentes perspectivas de ação dentro dessa sociedade. Mas a identidade está lá. Mais para alguns, menos para outros. Mas a prova da concretude da identidade nacional brasileira criada no século XIX, a partir da independência, é o seu grau de perpetuação e de inclusão. Isso se passa com qualquer identidade nacional. Esse tipo de identidade costuma ser capaz de dirimir momentaneamente, às vezes simbolicamente, e às vezes até de maneira mais concreta, mais evidente. Esse tipo de identidade é capaz de dirimir conflitos sociais. É por isso que ele é tão extensivamente manipulado ao longo da história por determinados governos. Observem, governos autoritários de qualquer tipo ao longo da história estão sempre manipulando identidades coletivas. Se forem do século XIX em direção ao século XX, no século XXI, identidades nacionais. Por que isso acontece? Porque governos, por piores que sejam intelectualmente os seus ocupantes, não têm lá muita dificuldade em reconhecer que aí está uma forma de controle de conflitos sociais. Por quê? Porque as identidades elas são introjetadas pelas pessoas. A identidade nacional no século XIX é um fenômeno muito concreto, continua a sê-lo na posteridade e no nosso presente. Uma pergunta da internet, o Carlos Gal te pergunta assim, até que ponto o conhecimento histórico de forma crítica é relegado para o segundo plano em prol do enaltecimento da ideologia do nacionalismo, que ainda destaca os chamados heróis, os valores e símbolos patrióticos em nome do progresso da nação. Legal. Em que medida a propagação desta ideologia tem sido uma forma de escamotear os processos históricos para a manutenção do status quo e dos privilégios das elites dominantes? Muito interessante a pergunta. Não é fenômeno exclusivo do Brasil a manipulação de identidades nacionais a serviço de certos interesses políticos. E também não é fenômeno exclusivo da história recente da humanidade a manipulação política da história. Ela sempre existiu. Sempre governos, grupos políticos, grupos sociais, coletividades dentro de coletividades maiores manipularam a história. Isso sempre existiu e aparentemente sempre existirá. Há uma história disso tudo, e aqui estamos nós, historiadores, professores de história, professores de sociologia, professores de, enfim, outras disciplinas afins, dedicados então a explicar por que numa determinada sociedade, num determinado tempo, num determinado espaço, fez-se uso político da história, distorção, nacionalismo, falsificação. Né? É muito comum no mundo de hoje o esquecimento dirigido da história. Então, a negação de que certas coisas aconteceram. Isso ocorre muito nos Estados Unidos, ocorre muito no Brasil, ocorre, enfim, em alguns países da Europa e da Ásia. Há políticas oficiais de esquecimento da história. Então, é crime falar-se em certas coisas, ou é crime negar-se certas coisas. Isso tudo mostra, então, que é possível fazer uma história dos usos da história. E essa história dos usos da história nos mostrará que
sempre onde houve manipulação da história, também houve algum tipo de resistência da história. Eu não poderia dizer, né, isso eu acho que é inquantificável. Não é possível fazer uma quantificação, uma mensuração, se hoje em dia, no Brasil ou em outros países, existe mais história distorcida, mais história falsificada, do que história crítica, bem intencionada. Essa história que busca a verdade por uma questão de justiça. Não dá para dizer o que tem mais e o que tem menos. No entanto, creio eu que a primeira forma de se lidar com a história, da manipulação, do esquecimento, da invenção, ela é mais visível. Ela é mais evidente. E talvez por isso ela cause maior percepção da parte da sociedade. A outra, ela é praticada silenciosamente, discretamente, todo dia na sala de aula do bom professor, de uma comunidade consciente, de uma comunidade que prega o pensamento livre, o pensamento crítico. Então, a história falsificada, manipulada, distorcida, ela é mais violenta, enquanto que a outra está lá, todos os dias, tentando ganhar espaço. A Paola, também pela internet, pergunta assim, como o senhor observa o retorno de um movimento nacionalista patriótico no Brasil hoje? Que legados da independência é possível identificar em movimentos que chegam a flertar inclusive com separatismos regionais e hostilidades com populações indígenas e de origem africana? Nacionalismos, ideias de separatismo, projetos políticos de exclusão étnica, de exclusão identitária, não são uma novidade no Brasil. No entanto, hoje, em 2019, parece que eles têm uma força especial. Tudo isso é uma mescla de fatores próprios nossos, conjunturais específicos do nosso país, com um panorama mundial muito favorável ao fortalecimento desse tipo de atitude. Ora, quando eu comecei a estudar história, lá nos anos 90, primeiro ano da década de 1990, eu entrei no curso de História, nacionalismo era um tema meio em desuso. Não era um tema na ordem do dia. Não é? Era um tema pouco estudado, tinha lá grandes obras do passado, grandes teóricos, grandes observadores de muitos campos das ciências humanas, dos fenômenos do nacionalismo, mas não parecia ser um fenômeno do dia a dia. O que estava na crista da onda, lá no começo da década de 90, era uma palavrinha mágica chamada globalização. Eis que um belo dia, eu escutei um debate entre dois grandes intelectuais brasileiros, o geógrafo Milton Santos e o historiador Istvan Jansson, qual eles convergiam para o seguinte: quanto mais a globalização insistir em ser global, mais ela estará fomentando movimentos não globais de reação a ela. Resultado, os nacionalismos parece que ressurgiram no mundo atual. E isso certamente tem a ver com essas sociabilidades digitais que criam tantos estragos na arquitetura dos neurônios dos seres humanos. Né? Hoje, nós vivemos em um contexto mundial onde os nacionalismos são, sim, um tema inescapável. Mas no Brasil, tudo isso tem uma feição específica. E estão aí não apenas historiadores, mas um exército de pessoas tentando explicar o nosso momento atual. Dentre as explicações necessárias, queremos aquelas para esse tipo de fenômeno. Por que, num país com tanta pluralidade cultural, um país que já foi até mitificado como sendo de democracia racial, é uma mitificação que também surgiu, claro, para obliterar o racismo e os conflitos étnicos no Brasil. Mas por que um país que tem um de seus componentes identitários, essa pluralidade, é também um país tão violentamente reacionário que evita esse tipo de pluralidade? É uma das grandes questões, não tenho dúvida nenhuma, do nosso Brasil contemporâneo. Como que o Brasil chegou a esse ponto? Uma pergunta da internet, o Isuarte pergunta assim:
A identidade brasileira foi construída com base no olhar do estrangeiro sobre nós? Em caso positivo, qual era esse olhar? A identidade nacional brasileira, que foi sendo construída no século XIX, a partir da independência, valeu-se de alguns elementos identitários anteriores, de identidades coloniais. No entanto, não existia uma nação brasileira, existiam formas diferentes de ser português. O que ocorre a partir da independência é que essa separação cada vez mais radical, cada vez mais clara entre ser português do Brasil e português de Portugal, logo entre ser brasileiro e ser português, essa separação ela se beneficiou de um olhar estrangeiro. Viajantes, comerciantes, políticos estrangeiros que visitaram o Brasil no contexto da independência e um pouco depois, que também escreveram obras sobre o Brasil, muitas vezes eles se referiam de maneira mais fácil, mais diretamente a brasileiros do que os próprios referentes, isto é, do que os próprios brasileiros. Por quê? Porque eles não conheciam bem a realidade, ou porque eles tinham menos pudor em descrever uma realidade que não era exatamente a realidade na qual eles viviam. Façam um exercício. Observem aí qualquer diversidade nacional dos dias de hoje. Alguém sabe aqui me descrever exatamente qual que é a diferença entre sunitas e xiitas no Iraque? A tendência é que diante de uma situação identitária muito complexa, que escapa ao nosso entendimento, essa é uma hipótese, de repente tem alguém aqui que fez uma tese de doutorado sobre isso, né? Então, a tendência é que quanto mais complexa é a realidade, a nossa dificuldade, então, de entender uma realidade, a gente simplifica essa realidade. É mais fácil para nós do que para as pessoas que estão embebidas da complexidade daquela realidade. No caso, então, do olhar estrangeiro sobre o Brasil que estava surgindo, ele ajudou o Brasil a se reconhecer mais facilmente como brasileiro. Mas não podemos dizer que a identidade nacional foi uma criação estrangeira. Mas, como a independência fez parte de um contexto internacional, também é mais ou menos fácil de entender por que esses jogos de identidade, que explicam o surgimento então da identidade nacional brasileira, também têm uma abrangência que vai para além do próprio Brasil, uma abrangência mundial. Uma pergunta que veio do público, da Maíra, ela te diz assim: em relação ao legado da independência, você menciona sobre o roubo dos símbolos da nação, como a bandeira ou o território, por determinados grupos. E aí a pergunta é se não podemos pensar também que isso foi feito na época do descobrimento, o Império até hoje, em relação aos indígenas. E quais seriam os impactos, reflexos disso nos dias de hoje? Eu falei de roubo dos símbolos, eu falei quando um grupo toma para si os símbolos numa perspectiva de exclusão, né? Mas a pergunta é muito interessante, saúdo a nossa espectadora. Os símbolos nacionais, eles têm uma característica específica em relação a símbolos de outras comunidades. É que os símbolos nacionais, eles são fortemente emocionalizados. Os símbolos nacionais, eles são forjados, eles não caem do céu, eles são criados, eles são inventados pelas pessoas que estão protagonizando o surgimento de uma nação. Os símbolos nacionais, eles são então criados, inventados, forjados para tocar a subjetividade das pessoas, para envolver emocionalmente as pessoas. Assim, os símbolos nacionais são frequentemente objeto de disputa. Por quê? Porque eles têm capacidade de persuasão. Então, se uma pessoa com uma determinada intenção, por exemplo, um determinado espectro político, não é uma manifestação política, manipula os símbolos de uma nação para fortalecer a sua perspectiva política ou a perspectiva política do seu grupo, essa manipulação, ela tem uma boa capacidade, desde que ela seja bem feita, claro, ela tem uma boa capacidade de envolver uma pessoa que não estava convergindo politicamente, mas que se deixa tocar emocionalmente pela visão do símbolo nacional. Então,
A manipulação de símbolos comunitários também é uma recorrência larguíssima na história. No entanto, a manipulação de símbolos nacionais, ela só tem realmente pertinência em contextos nos quais essa emocionalização na manipulação desses símbolos é capaz de atender a projetos políticos específicos. As nações não existiram sempre na história da humanidade. As nações são fenômenos relativamente recentes da história da humanidade. Elas são definidas de acordo com realidades específicas. Manipulamos símbolos o tempo todo. No entanto, os símbolos nacionais, eles são especialmente persuasivos, porque fortemente emocionalizados e muito abrangentes. Eles são de fácil reconhecimento. É por isso que os usos políticos da história preferem símbolos desse tipo. Eles são mais poderosos. A Maíra, pela internet, te pergunta como sobreviver lúcido ao tsunami de informações. Será necessário reordenar e legitimar meios de comunicação de massa ou teremos que descobrir novas formas de nos informar? Essa é uma grande pergunta. Como podemos nos manter lúcidos com tantas informações à nossa mão? Uma quantidade gigantesca de informações cada vez mais rapidamente à nossa disposição. Como classificar, como analisar e como prestar atenção? Não é simplesmente discernir a boa e a má informação, mas é como processar, como ter tempo de ler tanta coisa que nos chega todos os dias. Não é verdade? Não sei. Porém, acho que maior sendo a disponibilidade de leituras, maior é a responsabilidade da crítica dessas leituras. Simplesmente porque a quantidade aumenta. Então, a manutenção da lucidez também tem um certo caráter subjetivo, aí depende do que cada um entende, né, como sendo o seu coeficiente desejável de lucidez. Para alguns esse coeficiente é muito alto. Certamente o sofrimento é proporcional, né, a esse coeficiente, enquanto que outros têm um coeficiente lá embaixo e não estão nem aí, né, para essa preocupação de classificar, de criticar as leituras, as nossas fontes de informação e de conhecimento. Nós, historiadores, somos profissionais da crítica de fontes. Nós temos, dentre os nossos deveres de ofício, aquele de ler criticamente textos, imagens, gestos, ações. Se a informação é abundante cada vez mais e isso cria problemas para uma determinada sociedade, por favor, consulte um historiador. Ele pode te ajudar em alguma coisa. Mas não apenas historiadores, evidentemente. Filósofos ou professores de filosofia costumam ser grandes leitores de texto, antropólogos, historiadores da arte, profissionais de comunicação, têm à sua disposição e também manipulam, muitos com enorme competência, a crítica da imagem parada, a crítica da imagem em movimento. Eu acho que essa exacerbação do acesso a fontes de informação requalifica brutalmente uma série de profissionais que já estão aí na nossa sociedade e que parece que são cada vez mais importantes. A Janete, pela internet também, ela manda a seguinte pergunta. Tendo em vista nossos 500 anos de história, qual seria a melhor lição de casa para todos nós brasileiros usarmos em benefício do país? Pergunta fácil. Pergunta fácil. Eu não sei se nós brasileiros temos 500 anos de história. Sendo fiel ao meu estudo em torno da nação e da identidade nacional, eu diria que nós brasileiros temos quase 200 anos de história como nação, embora eu, brasileiro, esteja ali caminhando para os 50 anos, né? Não para os 200 anos. Claro, porque nós não somos apenas sociedade, nós somos também indivíduos. Embora esses indivíduos possam
ter a sua posição na sociedade dada, dentre outros critérios, pela sua leitura da história. Assim sendo, qual é o grau de preocupação do brasileiro em relação a projetos de futuro e a concepções de sociedade? Se nós estamos preocupados com o futuro, nós precisamos pensar o passado. É uma questão de prospecção temporal, não é uma afirmação política. É uma questão de método. Não é possível pensarmos aquilo que ainda não aconteceu, projetarmos um tempo futuro, se nós não somos capazes de entender a projeção de sinal inverso em direção ao passado. Qualquer projeto de futuro depende, então, da apreciação da história. E, ao mesmo tempo, qualquer concepção de sociedade depende de uma apreciação do que cada indivíduo deve fazer em relação ao outro indivíduo. Desculpem a enorme obviedade do que eu acabo de dizer. No entanto, se nós acreditarmos, como tanta gente acredita, que não existe sociedade, que sociedade é uma ficção, que o que existe são apenas indivíduos, que os indivíduos são naturalmente egoístas, querem levar vantagem uns sobre os outros, são competitivos e existem para maximizar seus lucros individuais. Se nós acreditarmos nisso, não há nenhuma necessidade de imaginar uma sociedade. Basta nós defendermos uma proposta como aquela que insiste que a instância reguladora das relações entre indivíduos deve ser uma coisa chamada mercado e que, de maneira sempre buscando o aperfeiçoamento dessas relações, conduzirá a um futuro melhor ou então a um futuro simplesmente inevitável, o destino da humanidade. Assim, pensar o futuro depende da nossa capacidade de pensarmos história. Pensarmos sociedade depende da nossa capacidade de concebermos projetos de relação entre indivíduos, que não passam, evidentemente, por uma concepção como essa que eu acabei de me referir. A Cecília, aqui do público, te pergunta se o machismo, a impunidade, troca de favores e o racismo também, todas essas características que permeiam a sociedade brasileira não poderiam ser consideradas herança portuguesa. Eu não gostaria que vocês saíssem daqui acreditando que todas as mazelas do Brasil são uma responsabilidade ou da independência ou da colonização portuguesa. Algumas são. No entanto, elas jamais serão mazelas isoladas, ou seja, nada é responsabilidade exclusiva da colonização portuguesa ou da independência do Brasil. Sabem por quê? Porque essas coisas aconteceram há muito tempo atrás. Desde a colonização, qualquer marco que vocês quiserem pegar, início da colonização, meio da colonização, fim da colonização ou independência, qualquer um desses marcos até nós, já se passou uma quantidade suficiente de anos, já se desenvolveu história suficiente para conceber a possibilidade da ação de indivíduos em coletividades. Assim, se determinadas coisas não foram feitas, é porque as pessoas decidiram que não seriam feitas, se empenharam em não fazê-las, não conseguiram fazer de outro jeito, ou simplesmente não deram a mínima para isso tudo, porque estavam preocupadas com outras coisas. A ação humana, ela deve ser então observada, dadas as condições cronológicas dessa ação, a quantidade de tempo disponível para a ação. Eu mesmo disse aqui, racismo, conflitos sociais, violência, é uma das heranças, sim, da independência, e a independência, por seu turno, herdou uma parte disso lá da colonização. No entanto, quantas oportunidades históricas essa sociedade já teve para mudar determinados valores? O machismo não é um valor estanque na história. O machismo é uma construção social. Ele é criado,
ele é extinto, ele é recriado, ele é combatido. Depende do contexto. Vocês acham que todas as sociedades da humanidade sempre foram machistas? Ou que todas as sociedades sempre foram racistas? De maneira nenhuma. Não é? São valores históricos. Portanto, a naturalização dessas dimensões da nossa realidade, tomando-as como se elas sempre estivessem em estado aí, essa naturalização é nociva do ponto de vista da nossa tentativa de abrir os circuitos da história. Isto é, não concebe essa naturalização que as coisas possam ser de outro modo. As heranças se tornam sempre as determinações absolutas do nosso destino e nós deixamos de ser responsáveis pela nossa própria vida. Uma pergunta da internet. O Silas pergunta: que conselho o senhor pode dar para um jovem interessado em estudar a história hoje? Um jovem interessado em estudar a história hoje não está buscando esse estudo por razões de inserção social, porque está sendo obrigado pela família, não quer ser poderoso, não quer controlar os outros, ele quer simplesmente estudar história, ou porque quer ser professor, ou porque ele acha uma viagem incrível estudar história, ou porque ele está interessado em fazer pesquisa, porque ele gosta da verdade. Tem algum motivo positivo um jovem que busca estudar história hoje em dia? Eu diria, estude e estude muito. Porque não apenas a história, como formação profissional, mas muitas outras, está sendo duramente combatida em nossa sociedade atualmente, no Brasil em 2019. É mais difícil ser historiador hoje do que era em um passado recente. No entanto, num passado nem tão recente, era mais difícil ainda. Tenhamos respeito pela própria história. Talvez possamos nos inspirar, talvez os jovens possam se inspirar na perquirição das suas metas profissionais, dos seus sonhos de formação, dos seus desejos. Talvez possamos nos inspirar nos exemplos de dificuldades ainda maiores do que aquelas que se apresentam hoje em dia. Eu diria então para um jovem interessado em estudar história, por favor, siga adiante, porque estudar história é uma coisa simplesmente incrível e maravilhosa. Infelizmente, a gente não tem tempo para mais perguntas, porém eu vou repassar a palavra para o senhor, caso queira fazer um último comentário de encerramento. Não, eu acho que as questões foram excelentes, para mim foi uma atividade extremamente prazerosa, espero que a recíproca é verdadeira, mas é apenas uma esperança, não é nem exatamente uma expectativa, e queria dizer, enfim, que estamos à disposição. É isso. Obrigado, viu? Obrigado.